Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BJJcast e hoje a gente vai comentar sobre os benefícios do jiu-jitsu como forma de defesa pessoal e autoproteção. E a nossa convidada de hoje é a Maria Luísa e primeiramente eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter você aqui hoje. Eu que agradeço, boa tarde, gente. Para mim é um privilégio estar aqui, poder compartilhar um pouquinho sobre essa arte marcial que eu tanto amo, que fez e faz parte da minha vida. A gente queria começar falando que a gente acompanha nas redes sociais e eu queria começar te perguntando quanto tempo você pratica o jiu-jitsu? Eu entrei no meio da pandemia, quando eu estava as coisas mais calmas, então faz uns 2 anos e alguns meses, vai fazer uns 3 anos que eu treino já. Sim. Você acha que tem alguma idade limite para começar a praticar essa luta? Assim, você, criancinha muito pequenininha, realmente não é tão recomendado, porque é um esporte de muito contato. Mas ali a partir dos 3 anos, 4, na minha academia tem muita criança pequena. E assim, eu indico você começar o quanto antes. Eu comecei, tinha uns 13, 12 anos, e me arrependo de não ter começado antes, né? Porque meu pai já praticava há muito tempo e, de fato, você deveria começar o mais rápido possível, se você puder, já entre logo no jiu-jitsu, é muito bom. Puxando o gancho que você falou da sua academia, se você quiser falar sobre quem é o seu professor, onde você treina. Eu sou da equipe da Kimura, o meu professor é o mestre Railson, eu sou lá da RF Team, porque tem várias Kimuras e eu faço parte da RF Team, o professor é o Railson. Puxando também mais um gancho que você falou que o seu pai, que treinava bastante tempo jiu-jitsu, eu queria perguntar se foi ele que incentivou a treinar também. Isso, ele treinava há mais de 15 anos já, então ele foi o principal incentivador. Minha irmã mais nova, ela entrou depois, então assim, foi um puxando o outro, sabe? Sim, eu acompanhei. E quanto tempo demorou para você chegar na faixa azul, mais ou menos? Porque eu não entendo muito. Qual o intervalo, mais ou menos? Eu comecei com a branca, passei 1 ano e 4 meses com a branca, e depois, no final do ano passado, eu fui graduada e recebi a faixa azul. Aí, qual é como é que diz? A última faixa que você consegue, tipo, lá... A última é a preta, né? Mas tem a coral, que é o nível acima, mas assim, tem que ter muitos anos de jiu-jitsu pra atingir. Mas, assim, começa com a branca e dependendo da sua idade você vai pra azul, faixa roxa, marrom e preta. É um processo de muito aprendizado. Cada faixa tem muito aprendizado. Sim, e eu queria te perguntar como é que o jiu-jitsu pode te ajudar na defesa pessoal em situações reais? Diferente do que muitas pessoas pensam, que o jiu-jitsu é apenas uma arte marcial, uma luta que você só consegue lutar no chão do tatame, né? Tem muita gente que fala isso, mas o jiu-jitsu tem muitos princípios, como a queda, tem a double leg, a single leg, então é muito usual, você consegue aplicar em uma situação real, sabe? E depois que você derruba seu oponente, você pode aplicar um estrangulamento, fazer uma finalização. O golpe mais, acho que tradicional, que todo mundo conhece, é o mata-leão, né? Então, assim, você derrubando o oponente, você consegue aplicar uma finalização. É bem interessante porque a gente que acompanha de fora e não pratica, acha que é fácil, só que a gente quem treina vê que não é isso. Eu, por exemplo, a gente teve uma aula meio que experimental de outra... Como era o nome mesmo? Outra arte marcial? Isso, outra arte marcial, e a gente viu que era bem mais complexo do que a gente pensava e que também envolve mais ou menos o jiu-jitsu, assim. E tem vários golpes, né? Qual o mais conhecido fora o mata-leão? É o armlock, ele é muito conhecido, que é um golpe que você segura o braço do oponente, você faz tipo uma alavanca, então dá uma pressão aqui no cotovelo. O triângulo também é muito conhecido. Eu acho que armlock e triângulo são os mais conhecidos. E o mata-leão, né? Sim. Então, você já passou por alguma situação assim no seu dia a dia que o fato de você praticar o jiu-jitsu te ajudou de alguma forma? Assim, uma situação real de alguma briga, alguma coisa assim, eu nunca precisei usar, mas é aquela coisa, é melhor você saber e não precisar usar do que você precisar e não saber usar, né? Verdade. Também queríamos te perguntar sobre quais são os principais princípios de autoproteção que o jiu-jitsu ensina. Quando você está em uma situação real, o jiu-jitsu ele ajuda muito a imobilizar a pessoa, tanto que você vê muitos policiais que fazem essa arte marcial, bombeiros que praticam também essa arte marcial, profissões que você acaba usando técnicas de imobilizar, de segurar um braço, como eu falei do armlock.
você consegue segurar o braço do seu oponente ali. Então, o jiu-jitsu ele ajuda muito nessa parte de imobilizar o seu oponente, derrubando ele, fazendo a finalização. Na minha academia, teve uma pessoa que ela precisou usar e o que ela falou o que ela fez foi aquilo que eu falei no início. De você aplicar o double leg, que você derruba, você vai para a perna do seu oponente, você derruba ele no chão e você aplica a finalização e imobiliza e consegue ter o controle sobre aquela situação. Bem interessante. Você acha que é importante o treinamento mental e emocional que o jiu-jitsu traz para autoproteção? Com certeza. No jiu-jitsu você é forjado o tempo todo. É assim, o mental, ele influencia muito, muito mesmo. O meu mestre, ele sempre diz que ali no tatame, você não tem como ser algo além do que você é constantemente provado ali no tatame. Então, você está numa luta constante contra si mesmo. E o mental, ele influencia muito. E o jiu-jitsu, ele ajuda você a ter disciplina. Isso faz muita diferença, você ter disciplina com algo. Fora os benefícios físicos, né, também. E a gente sabe como libera endorfina, você tá ali. Então, o mental, ele faz total diferença. Eu falo por experiência, né? Quando eu entrei, eu estava passando por um momento complicado, pós-pandemia, estava todo mundo meio conturbado. Então, o jiu-jitsu, ele fez muita diferença, ele me ajudou muito. Principalmente, eu digo sempre pro pessoal para meus amigos, né? Que o mental foi o primeiro a ser melhorado no jiu-jitsu e depois o físico. Sim. E quais são os principais benefícios físicos que o jiu-jitsu oferece para quem pratica? Comigo aconteceu muito a questão da mobilidade. Me ajudou muito a ter mobilidade. Melhorou assim, 1000%. Em questão de respiração, o sistema cardiovascular, tudo isso melhora muito com o jiu-jitsu. E assim, o jiu-jitsu ele trabalha o seu corpo por inteiro. Ele trabalha o seu mental, ajuda na sua respiração, ajuda você a ter mais mobilidade, flexibilidade, resistência. O jiu-jitsu você trabalha muito a resistência, porque numa situação em que você se encontra levando estrangulamento, que mexe muito com a respiração, você aprende a ter uma resistência maior, sabe? Isso é algo que o jiu-jitsu ele trabalha muito, essa questão da resistência. Pegando essa pauta, você acha que o jiu-jitsu pode ajudar uma pessoa a construir uma confiança e uma autoestima? Com certeza, com certeza. Como eu falei, a questão do mental, né? Você ali no tatame é uma briga constante contra si mesmo, como eu disse anteriormente. Então é você contra você se superando cada vez mais. Novamente falando por experiência própria. Tem situações, logo no início, quando eu era faixa branca, sem nenhuma experiência, totalmente sedentária, quando eu cheguei, tinha coisa que eu olhava e falava assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu não tenho capacidade de fazer isso, não tenho força para fazer isso. Então isso melhora muito a sua confiança. A minha confiança foi muito melhorada e trabalhada através do jiu-jitsu. E o mesmo com a autoestima. É uma arte encantadora. Sim, sim. E a gente percebe que o jiu-jitsu prepara você para a vida, né? Como você falou. Você contra você mesmo. E não é só no jiu-jitsu, é em várias áreas da nossa vida. E a gente percebe com as coisas que você está falando que o jiu-jitsu é muito mais complexo do que a gente pensa. Abrange muita coisa, mental, física, enfim. E a gente queria também te perguntar como o jiu-jitsu pode ser adaptado para diferentes tipos de corpos e habilidades físicas. O jiu-jitsu, ele é a arte mais democrática que existe. E eu falo isso sem medo algum. Lá na minha academia tem diferentes tipos de pessoas, de tamanhos, pessoas que têm... Eu acompanho pelo Instagram e vejo muita gente. Tem pessoas que têm alguma dificuldade, tipo assim, um problema no joelho, alguma coisa assim. E tem muita coisa que pode ser adaptada para qualquer tipo de pessoa. É uma arte que você não precisa ser necessariamente uma pessoa totalmente saudável, com os membros todos ok. As pessoas têm isso, né? Achar que não, porque eu tenho tal limitação, eu não consigo fazer, minha idade já não permite mais. Na minha academia tem pessoas de mais de 60 anos que praticam o esporte, para você ter noção. Então, assim, ela é uma arte que pode ser adaptada para qualquer tipo de pessoa. Recentemente, eu vi um atleta, ele não tem um dos membros superiores, ele perdeu o braço esquerdo. E mesmo assim, ele foi competir.
não foi apenas um treino, ele foi competir. E isso é muito interessante, você se desafiar, porque a própria sociedade olha e pensa, essa pessoa é limitada, não consegue fazer tal coisa. E no jiu-jitsu você é totalmente o contrário, você vê que você consegue fazer, você é capaz de fazer. Na sua academia, no caso, são 3 turmas, né? Que é Isso. o de adulto, de adolescente e o de criança infantil. Isso mesmo. Tem o infanto juvenil, que é assim, 12, 15 anos, 16. Tem as crianças pequenas, crianças de 3, 4 anos. Qualquer faixa etária você encontra lá. Tem os adultos, tem pessoas mais velhas. E assim, na sua opinião, qual o diferencial que o jiu-jitsu traz em relação a outras formas de defesa pessoal? O jiu-jitsu, como eu falei anteriormente, ele trabalha muito a sua resistência, entendeu? Tem muitas artes marciais que partem do princípio da defesa pessoal, sabe? Tem o Krav Maga, por exemplo, que ele trabalha muito a questão da defesa pessoal. Sim, foi isso que Foi essa aula que a gente teve, que a gente comentou no início. Isso. Trabalha muito a arte marcial, se tiveram uma aula experimental, você pode ver que tem muita coisa de defesa pessoal, né? Muito. É bem complicado É difícil, né? de aprender. Mas o jiu-jitsu ele trabalha muito a sua resistência e você se manter focado naquilo que você precisa fazer no momento. Você se vê numa situação complicada, é normal que bata desespero, você fique sem saber o que fazer. E o jiu-jitsu, ele trabalha muito isso, essa questão da resistência. Porque no tatame você vai passar por situações desafiadoras. Você vai passar, tipo assim, eu tinha muito problema com a questão do armlock, que é o golpe que eu levava no braço. Que é uma alavanca com o cotovelo, seu braço fica totalmente esticado. E assim, você tem que ter cuidado também, que se você não bater, não tem como seu oponente saber que tá doendo, ele não vai conhecer os seus limites. Mas ele trabalha muito a sua resistência ao extremo. Eu acho que esse é um diferencial se comparado a outras artes marciais. E agora um momento de curiosidade, que antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando e você comentou que no seu kimono tinha algumas marcas de sangue. E é um momento de curiosidade que eu queria saber como foi que isso aconteceu. Se foi uma situação inusitada com algum amigo, enfim. É muito normal acontecer acidente. Isso em qualquer esporte que você pratica, você está sujeito a sofrer acidente. E no jiu-jitsu, por ser um esporte de muito contato, é normal que você leve cotovelada, leve joelhada. Não é um esporte, ele não é uma arte que tem joelhada. Não tem soco, não tem murro, essas coisas no jiu-jitsu. Mas é normal acontecer em determinadas posições, você fica dessa forma. Sim. E foi o caso. Eu, sem querer, dei uma joelhada e machucou, cortou a boca. É muito normal você cortar a boca, gente. Mas por isso é importante você usar embocadura, que é pra proteger. Muitos lutadores de MMA usam. É muito eficiente você usar pra evitar esse tipo de coisa. E acidente é normal. Se você não tiver cuidado, acidente é normal. E aquela coisa que eu falei sobre os limites. Você não tem como conhecer o limite da pessoa. E o interessante do jiu-jitsu é que ele trabalha muito a questão do seu ego. Se você tem o ego de, não vou bater, não vou, como é que fala? Não vou arregar, vou continuar aqui até o limite. Mas se você não fizer isso, você vai estar sujeito a quebrar um braço, quebrar... Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E a mesma coisa se aplica ao jiu-jitsu. Então, assim, se você não tiver cuidado, esse tipo de coisa vai acontecer. Em uma situação de briga, de rua, isso é muito normal acontecer. Campeonato é muito normal acontecer. Na academia, quando você está treinando com a sua equipe, você tem que ter mais cuidado, claro. Mas também é normal que aconteça, isso é normal. Pra preparar para as situações. Meu professor, ele fala que é o jiu-jitsu entrando. Eu lembro que na primeira vez que eu machuquei aqui o supercílio, o meu professor ele falou assim, normal, isso é o jiu-jitsu entrando. E de fato é mesmo, porque depois com o tempo você percebe, você começa a ter uma noção maior de como se proteger, como não ficar tão exposto, você ter mais cuidado. E na nossa aula experimental, a gente também descobriu uma coisa que esses lutadores do Krav Maga, eles têm um respeito muito grande pelo tatame. Eles, saudam o tatame. Eu queria saber se vocês do jiu-jitsu também têm essa coisa. Esse hábito. Esse hábito. Com certeza. Totalmente. Aquela coisa que eu falei sobre a disciplina. Gente, no jiu-jitsu você entra de uma forma e você não tem como não sair de outra. Não tem como você não sair mais disciplinado, você sair respeitando as pessoas. O tatame, meu professor ele bate muito na tecla, não comer no tatame, não entrar com sandália, e até por questão de higiene, né, gente? É tipo um lugar sagrado para quem pratica o jiu-jitsu.
E antigamente, com as pessoas os fundadores do jiu-jitsu, né, pessoas que criaram, eles levavam isso muito a sério. A gente também tem que levar esses costumes, tem que ser trazidos, independente do tempo que se passou. Mas é muito importante, o tatame ele é um lugar sagrado, independente da arte marcial. Você tem que ter respeito ali, você tem que ter respeito pelos seus colegas de treino, pelo seu oponente na hora da luta. Tem alguém famoso, profissional no jiu-jitsu que você admira e quer chegar no nível dele, que você acompanha nas redes sociais? Nossa, tem muitos. Tem uma menina que eu acompanho, que é a Gabriele Peçanha, ela é uma lutadora. Ela atualmente, acho que ela entrou, acho que foi no Exército ou foi na Aeronáutica. E assim, ela é uma inspiração muito grande. Quem me apresentou ela foi o meu mestre, pediu para me acompanhar, então ela é uma inspiração. Tem também os irmãos Miau, o João e o Paulo Miau, que são inspiração, mas aqui também no nosso estado da RN temos atletas muito grandes de jiu-jitsu lá fora, no exterior, em campeonatos grandes, como é o caso do Pedro Fontes. Ele é uma inspiração também. E tem muitas outras pessoas, se eu for citar aqui, dá muita gente. Então, além da maneira física, de que outras formas o jiu-jitsu pode ajudar na autoproteção do dia a dia? Gente, o jiu-jitsu, ele tá, como eu falei, aquela questão do autocontrole. Ele trabalha muito o autocontrole. Então, assim, em situação do dia a dia, eu vou dar um exemplo aqui, uma questão de briga de trânsito. Você acaba ficando estressado, se exaltando, é normal isso acontecer. Mas a pessoa que luta jiu-jitsu, ela começa a repensar. Quando você começa a lutar jiu-jitsu, você vê essas brigas e você começa a ter um olhar diferente sobre ela. Você não vê da mesma forma. Não é apenas uma briga, você é um lutador, entendeu? Você se comparado a uma outra pessoa, você tem um autocontrole maior. Então, o jiu-jitsu ele também ajuda muito nessa parte, sabe? Fora as defesas pessoais, que o jiu-jitsu também aplica, que foi o que foi falado, mas todo esse princípio de autoproteção, seja você tendo autocontrole, você sabendo o que você deve ou não deve fazer, como se defender sem precisar realmente entrar numa briga, tudo isso o jiu-jitsu ele vai lhe ensinando. Tem muita gente no meu vínculo de amigo que pratica o jiu-jitsu e eu já ouvi falar que se você usar as manobras, enfim, os golpes em momentos inapropriados, você pode levar uma punição. De fato, existe isso ou é só digamos assim, uma fofoca que o pessoal fala? Não é punição, mas vamos lá. Não é interessante você tá numa roda de amigos, você começa a fazer aquela brincadeira e tal. Aí, como eu falei, aquela questão de você conhecer os limites do seu oponente. É meio que antiprofissional, né? Isso, se você sabe que aquela pessoa não pratica, talvez ela não tenha tanta mobilidade, não esteja acostumada, você pode causar um acidente fazendo aquilo, entendeu? Então é importante essa cautela. Fora do tatame, fora da sua academia, do seu ambiente de treino, é importante você saber ter cuidado com isso, sabe? Porque tem golpes que são muito, como é que eu posso dizer? Que se você não tiver cuidado, você pode ocasionar um acidente, machucar outra pessoa. E isso já, o jiu-jitsu ele já é olhado tipo assim, é um esporte muito agressivo, não sei o quê. Aí uma situação dessa, a percepção que muita gente tem sobre o jiu-jitsu. E já que você veio com o kimono, né, eu queria saber o que você veste embaixo dele, como é que funciona? Tipo, se tem alguma roupa específica que eles indicam você vestir por baixo do kimono? Temos a restguarde. O ideal é usar aquelas... Você trouxe alguma como exemplo? Sim, trouxe. Aqui, essa é a minha restguarde, com a Kimura, da minha equipe. Da sua academia, né? Isso. É uma roupa que ela é mais colada no corpo. Sim. É tipo um tecido de leg, né? Digamos assim. Isso. Pronto, aí você usa a leg por baixo e essa restguarde, que é o ideal, sabe? Sim. Mas não se limitem a isso para começar a treinar, tá? Pode ir da forma que você tiver. Degrau por degrau, né? Isso. A gente começa com o que tem e depois vai Exatamente. E também tem o no-gi, que é a luta sem kimono, sim, entendeu? Você não precisa do kimono para treinar. Você pode treinar com a leg, com uma roupa como essa, enfim. E eu queria também te perguntar uma curiosidade pessoal. Quanto é que custa em faixa um kimono assim? Eita! Vai a partir de que preço até que preço? Porque geralmente essas lutas têm algumas roupas específicas que a gente precisa usar e que a gente sabe que não é tão barato como a gente já é acostumado em outras categorias, né? Não, de fato, o preço do kimono é um pouquinho alto, mas vai depender do kimono, sim, entendeu?
Tem kimonos que vai de R$ 600, R$ 300, mas também tem kimono de 200, de 190, por aí. Vai depender Tudo isso vai influenciar também na qualidade, né? Na durabilidade do kimono, mas... É um investimento. É um investimento, exatamente, é um investimento, porque dura muito tempo. Se você tiver cuidado, dura muito tempo. Então, e que conselhos você daria para alguém que está pensando assim em começar a praticar o jiu-jitsu para essa forma de defesa pessoal? Para finalizar, a gente queria que você incentivasse quem está com o pé atrás para começar no jiu-jitsu. Você pode falar aqui para essa câmera, se você preferir. Só fazer um comentário. Assim que eu iniciei jiu-jitsu, eu comecei a falar que eu ia me tornar discípula do jiu-jitsu. Porque você entra... Eu tinha muito preconceito antes. Sim. O meu problema era com a questão do suor. Eu achava muito nojento. Eu ficava, ai, não sei o que, suado, cola com outra pessoa. Aquela luta agarrada, não gosto disso. Porque tem muito disso, né? Eu tenho certeza que já ouviram alguém falar sobre isso. Ou às vezes até o pensamento que vocês têm. E é normal, eu tinha muito disso também. Mas se você está pensando em começar a praticar o jiu-jitsu com forma de defesa pessoal, você vai perceber que não se limita apenas à defesa pessoal. Eu falo pra mim que antes de eu começar a ver esses resultados na parte de aprender um golpe, de aplicar um golpe, de saber se defender, eu aprendi a me defender mentalmente, o psicológico, entendeu? Você começa a ficar mais forjado, sabe? Então, assim, comece, vá treinar, se apaixone pelo jiu-jitsu também, porque vale muito a pena. Você não perde nada se não fizer uma aula experimental. Se começar e não gostar, o que é normal, às vezes você não se identifica com arte marcial, mas vale a pena você começar. Né? Você quer deixar as redes sociais da sua academia para o pessoal dar uma olhada, enfim? Claro, pode seguir a Kimura Matriz, e a da minha academia mesmo é a Kimura RF Team. Vão lá seguir, vão fazer uma aula. Quem quiser pode falar Tem aula experimental lá, tranquilo? Tem sim. Você pode ir, se você não tiver kimono, não tem problema. Não se limite a isso. Se não tiver, eu não tenho uma roupa, vá. Tem horários também, você pode ir lá. E vale muito a pena, a gente vai acolher você e vai ser muito bem-vindo. Então é isso, Maria Luísa, a gente queria encerrar essa entrevista te agradecendo mais uma vez por ter vindo. Foi um bate-papo bem interessante. E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio.